Bom dia, minhas queridas. Eu me chamo Maria Rita e hoje quero dividir com vocês uma história que carrego no peito há muito tempo. Uma história que talvez ecoe em algumas de vocês também. Dizem que os cabelos brancos são coroas de sabedoria, mas a verdade é que cada fio desses carrega uma cicatriz, uma escolha, um pedaço da minha caminhada. Já vivi muitas dores, já chorei escondida no escuro da noite, mas também já senti a força do amor verdadeiro me resgatar quando eu mesma acreditava que não havia mais saída. Estou aqui, aos meus anos, sentada nesta cadeira de balanço que meu José Augusto fez com as próprias mãos, ouvindo o barulho suave do vento batendo na cortina de chitão. O cheiro suave de erva cidreira que vem do quintal me lembra de tantas manhãs. Manhãs de luta, de esperança, de recomeços. Vocês sabem, minhas queridas, que a vida não foi feita só de rosas. E hoje eu sinto que preciso contar a minha história, não para ser admirada, mas para que vocês entendam que a liberdade que temos hoje custou caro, custou sonhos e custou coragem. Esta é a história de uma menina que nasceu numa casinha humilde, lá no interior de Minas, onde a pobreza era companheira diária e o destino das mulheres parecia estar escrito desde o berço. Uma menina que ousou desafiar as regras do mundo, que enfrentou a ira do pai e a tristeza da mãe para buscar algo que nem sabia direito o que era, mas que seu coração gritava: liberdade. Quando fecho os olhos, ainda sinto o cheiro daquela terra vermelha grudando nos pés descalços, o som do galo cantando de madrugada e a voz grossa do meu pai ecoando pela casa pequena como um trovão que anuncia a tempestade. Seu Anselmo era um homem de mãos grossas e coração fechado, que acreditava que a palavra do homem era lei sagrada e que a mulher nascera para obedecer, calar e servir. Eu era a filha mais velha de 8 irmãos. Nossa casa ficava num pedaço de terra onde tinha que atravessar uma pinguela de madeira velha para chegar até a estrada principal. As tábuas rangiam sob nossos pés, e eu sempre tinha medo de que um dia elas cedessem e eu caísse no riacho embaixo. Mas hoje percebo que aquela pinguela era um símbolo. Toda a minha vida seria uma travessia perigosa, uma passagem de um lado para o outro, sempre com o risco de cair. Desde pequena, entendi que meus braços não eram de menina, mas de trabalhadora. Carregava a água da bica num pote de barro que pesava mais que eu. Lavava roupa na pedra do córrego, até minhas mãos ficarem vermelhas e rachadas. Cuidava dos irmãos menores como se fosse mãe deles. E ainda ajudava a fazer a comida no fogão a lenha, onde o fogo crepitava e soltava faíscas douradas como estrelas pequeninas. Enquanto isso, minha mãe, Dona Zefinha, se perdia em silêncios e suspiros. Naquele tempo, ninguém sabia o que era depressão, mas eu via nos olhos dela uma tristeza funda como poço. Ela obedecia ao meu pai em tudo, baixava a cabeça quando ele falava alto e nunca, jamais, questionava suas decisões. Era como se tivesse se apagado aos poucos, como vela que derrete devagarzinho até virar só uma poça de cera. Eu observava tudo aquilo com o coração apertado. Via como meu pai decidia sobre a vida de todos nós como quem move peças num tabuleiro. Ele achava que eu tinha valor não pelos meus sonhos. Que sonhos podia ter uma menina pobre do interior? Mas pela possibilidade de me casar e aliviar a carga da nossa família. Eu, ainda menina, já sentia o peso de um destino que não tinha escolhido. Lembro-me de uma tarde, quando o sol estava se pondo atrás do morro e pintava o céu de um dourado bonito como mel, que eu estava sentada no terreiro descascando milho para fazer canjica. Meus irmãos menores brincavam por perto, fazendo carrinhos de sabugo e rindo alto. Eu olhava para eles e pensava: será que os meninos também não têm escolha? Ou só as meninas nascem presas? Foi nessa época que comecei a perceber que havia algo diferente em mim. Enquanto minhas primas da mesma idade já falavam de casamento como se fosse a única coisa importante da vida, eu sonhava com coisas que nem sabia direito o que eram. Queria aprender a ler de verdade, não só as palavras da Bíblia que decorava de tanto ouvir. Queria andar livre pelo mundo, conhecer lugares que só imaginava existir. Queria escolher meu próprio caminho. Mas o mundo não perguntava o que uma menina queria.
mundo já tinha tudo decidido para mim. Nossa casa era pequena, de pau a pique, com chão de terra batida que minha mãe varria todos os dias com vassoura de palha. As paredes tinham aquela cor de barro seco, e quando chovia forte, algumas goteiras pingavam em panelas espalhadas pelos cantos. Mas era nosso lar, e havia amor ali, mesmo com todas as dificuldades. Meu pai, seu Anselmo, era um homem alto e magro, com as mãos calejadas de tanto trabalho na roça. Levantava antes do galo cantar e só voltava quando o sol já tinha se escondido atrás do morro. Trazia no rosto o cansaço de quem luta todo dia pela sobrevivência, mas também uma dureza que machucava mais que qualquer chicote. Para ele, a vida era simples. Homem manda, mulher obedece, filho respeita. Não havia espaço para sonhos ou vontades próprias. Lembro dele sentado na cadeira de madeira depois do jantar, fumando seu cigarro de palha enquanto ouvia o radinho velho chiando notícias que chegavam de longe. Às vezes, cantarolava alguma moda de viola, e nesses momentos raros, eu conseguia ver nele o homem que devia ter sido antes da vida apertar tanto. Mas logo, a expressão voltava a ficar séria, e ele olhava para nós filhos como quem olha para uma responsabilidade pesada demais. Minha mãe, Dona Zefinha, era uma mulher miúda, de cabelos castanhos, sempre presos num coque baixo. Tinha as mãos delicadas, mas marcadas pelo trabalho. Lavava roupa no córrego, plantava na horta, costurava remendos à luz de lamparina. Seu maior sonho, que ela me contou uma vez em segredo, era ter uma máquina de costura. Imagina, Maria Rita, dizia com os olhos brilhando, poder costurar as roupas das meninas numa máquina de verdade. Mas Dona Zefinha vivia numa tristeza que parecia não ter fim. Tinha perdido 2 filhos ainda pequenos, e aquilo deixou uma marca funda na sua alma. Via na obediência ao marido uma forma de não provocar mais dor, como se qualquer contrariedade pudesse trazer desgraça para nossa família. Ela me ensinava a cozinhar, a cuidar da casa, sempre repetindo: mulher que presta sabe servir sua família, Maria Rita. Não se esqueça disso. Entre meus irmãos, eu era a única menina mais velha. Roberto era o segundo, um menino esperto de cabelos lisos que adorava subir nas árvores e pescar no córrego. Depois vinham Luiz e Carlos, sempre juntos, pareciam grudados um no outro. Francisco era mais quieto, gostava de ficar mexendo na terra, fazendo bonecos de barro. Paulo ainda era pequeno, sempre agarrado na saia da mãe. E os 2 caçulas, Jorge e Mário, eram ainda bebês no colo. Eu cuidava de todos eles como uma mãezinha. Dava banho nos pequenos numa bacia de alumínio no quintal, penteava o cabelo dos maiores, contava histórias na hora de dormir. Não me importava, gostava deles de verdade. Mas às vezes, quando via Roberto correndo livre pelo terreiro, inventando brincadeiras, planejando aventuras, eu sentia uma pontada no peito. Porque ele podia sonhar em ser qualquer coisa, e eu já tinha meu futuro decidido. Nossa rotina começava bem cedo. Acordava com o barulho do chinelo da mãe arrastando pelo chão de terra, indo acender o fogo no fogão a lenha. O cheiro da fumaça se espalhava pela casa, misturado com o aroma do pão de açúcar que ela fazia quando tinha ingredientes. Eu ajudava a preparar o mingau para os menores, arrumava os maiores para brincar no terreiro e depois começava minhas tarefas: varrer, lavar, cuidar. Quando sobrava um tempinho, eu me escondia atrás da casa e pegava a Bíblia que minha avó tinha deixado. Passava o dedo pelas letras, tentando decifrar as palavras. Sabia algumas de cor, de tanto ouvir na igrejinha da cidade. Mas queria entender mais. Queria ler histórias, descobrir mundos que existiam além da nossa pinguela. Um dia, meu pai me pegou com o livro e franziu a testa. Menina, deixa de bobagem. Mulher não precisa saber ler mais que o necessário. Você tem é que aprender a ser boa esposa e mãe. Tomou a Bíblia da minha mão e guardou num lugar alto, longe do meu alcance. Foi nessa época que comecei a perceber as conversas baixas entre meus pais. Falavam sempre depois que achavam que estávamos todos dormindo, mas eu ficava acordada, ouvindo. A menina já está ficando mocinha, Zefinha, dizia meu pai.
Logo alguém vai pedir a mão dela. Seria um alívio para nós. Minha mãe suspirava, e eu sabia que ela concordava, mesmo sem falar nada. Para eles, eu era um problema a ser resolvido, uma boca a menos para alimentar, uma responsabilidade que poderia ser passada para outro homem. Eu ficava olhando para o teto de telha-vã, ouvindo os grilos cantarem lá fora, e uma revolta crescia dentro do meu peito. Não era justo, não era certo. Eu tinha sonhos, tinha vontades, tinha uma vida inteira pela frente. Por que ninguém perguntava o que eu queria? Foi então que conheci Dona Esmeralda, a parteira da cidade vizinha. Ela aparecia na nossa região de vez em quando, ajudando as mulheres nos partos, e sempre parava na nossa casa para descansar e tomar uma água. Era uma mulher diferente. Falava alto, decidia as próprias coisas, não baixava a cabeça para ninguém. Essa menina tem fogo nos olhos, disse ela certa vez, me olhando com atenção. Cuidado para não apagar essa chama, seu Anselmo. Meu pai resmungou alguma coisa, mas eu guardei aquelas palavras como um tesouro. Alguém tinha visto em mim algo especial. Alguém tinha notado que eu era diferente. E foi assim, entre panelas no fogo e fraldas para lavar, entre sonhos escondidos e realidades duras, que fui crescendo e percebendo que precisaria fazer uma escolha. Aceitar o destino que me impuseram ou lutar por algo que nem sabia direito o que era, mas que meu coração gritava ser meu por direito. A vida estava prestes a me apresentar essa escolha de uma forma que eu jamais imaginaria. A vida seguia seu ritmo na nossa casinha da Pinguela. Eu já estava começando a virar moça, e meu corpo mudava de um jeito que me deixava confusa e envergonhada. Minha mãe não falava sobre essas coisas. Apenas me deu uns panos velhos e disse que era coisa de mulher, e que eu tinha que me acostumar. Nessa época, eu comecei a perceber os olhares diferentes dos homens da região. Quando ia à cidade com meu pai para comprar mantimentos, sentia os olhos grudados em mim de um jeito que me fazia querer me esconder atrás dele. Seu Anselmo notava também, e isso parecia deixá-lo satisfeito, como quem tem uma mercadoria que está valorizando. A menina está virando uma moça bonita, ouvi ele comentar com minha mãe certa noite. Logo vai ter pretendente. Minha mãe apenas suspirou, como sempre fazia quando o assunto eram os filhos. Ela tinha aprendido que era melhor não opinar sobre as decisões do marido. Eu fingia dormir, mas meu coração batia forte. Pretendente? Eu nem sabia direito o que isso significava, só sabia que me dava medo. Os domingos eram os dias mais esperados da semana. Íamos todos para a igrejinha da cidade, eu com meu vestido rosa mais bonito, o único que tinha, e os cabelos trançados com uma fita amarela que ganhei de presente de uma vizinha. Era minha única chance de ver gente diferente, de ouvir histórias que não fossem as mesmas de sempre. Foi numa dessas idas à igreja que conheci seu Arnaldo. Era um homem alto, meio encurvado, com bigode grisalho e mãos grandes. Devia ter a idade do meu pai, talvez mais. Morava numa fazenda do outro lado da cidade e era considerado um bom partido por ter terras e gado. Viúvo, sem filhos, procurava uma esposa nova para cuidar da casa e lhe dar descendentes. Lembro que ele ficou me olhando durante toda a missa. Seus olhos pequenos e fundos me seguiam, e eu me sentia como um passarinho na mira de um caçador. Depois do culto, ele veio falar com meu pai. Cumprimentaram-se com respeito, falaram sobre a chuva, sobre as plantações, sobre coisas de homem. Mas eu sentia que havia algo mais naquela conversa. No caminho de volta para casa, meu pai estava diferente. Mais alegre, mais falante. Assobiava uma música qualquer enquanto caminhávamos pela estrada de terra e de vez em quando olhava para mim com um sorriso que não conseguia decifrar. Maria Rita, disse ele naquele dia, você está crescendo. Logo vai ser uma mulher feita. Não respondi. Não sabia o que dizer. Mas algo no tom da voz dele me disse que mudanças estavam chegando e eu não estava preparada para elas. Os dias foram passando e seu Arnaldo começou a aparecer na nossa casa com mais frequência. Sempre trazia alguma coisa. Um pedaço de carne, uns doces para as crianças, um pano bonito para minha mãe. Sentava-se na varanda com meu pai para conversar sobre negócios.
mas eu sentia que eu era o negócio principal. Quando ele estava lá, eu me escondia dentro de casa, ajudando minha mãe com os afazeres. Mas às vezes ele me chamava para levar um copo d'água e eu sentia seu olhar pegajoso me seguindo. Menina bonita, murmurava. Vai ser uma boa esposa para alguém. E dava uma risada que me arrepiava toda. Uma tarde, quando eu estava no quintal estendendo roupa no varal, ouvi vozes vindas da cozinha. Meus pais conversavam baixo, mas consegui captar algumas palavras. Meu coração gelou quando entendi do que estavam falando. É uma boa proposta, Zefinha, dizia meu pai. Seu Arnaldo é homem de posses. A menina não vai passar necessidade. Mas ela ainda é muito nova, Anselmo, minha mãe respondeu com uma voz tão baixa que mal dava para ouvir. Idade boa para casar. Vai aprender logo os deveres de esposa. E nós vamos ter uma boca a menos para alimentar. Larguei as roupas no chão e me encostei na parede, tentando escutar melhor. Meu corpo todo tremia. Ele falou em dote? Perguntou minha mãe. Falou. Uma quantia boa, mais uns mantimentos. Vai dar para comprar aquelas sementes que eu queria, talvez até consertar o telhado. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Eles estavam negociando meu casamento como quem negocia a venda de um bezerro. Eu era apenas uma moeda de troca, uma forma de resolver os problemas da família. Naquela noite, não consegui comer nada no jantar. Ficava olhando para meu pai e minha mãe, esperando que um dos dois falasse sobre o assunto comigo, me perguntasse o que eu pensava, o que eu queria. Mas eles agiram como se nada tivesse acontecido. Quando todos foram dormir, me deitei no meu cantinho. Eu dividia a cama com duas das minhas irmãs menores e fiquei olhando para o teto. As lágrimas desciam quentes pelo meu rosto, molhando o travesseiro de pano que minha mãe tinha costurado com retalhos. Seu Arnaldo me queria como esposa. Meu pai via nisso uma oportunidade de negócio. Minha mãe, coitada, nem voz tinha na decisão. E eu? Eu era apenas uma menina que teria que aceitar o que os adultos decidissem por mim. Pensei em Roberto, meu irmão, que podia sonhar em ser qualquer coisa. Vaqueiro, comerciante, até mesmo sair da cidade para tentar a vida em outro lugar. Os meninos tinham o mundo inteiro pela frente. Nós, meninas, tínhamos apenas os homens que nossos pais escolhessem para nós. Mas naquela noite, chorando no escuro, algo começou a nascer dentro de mim. Uma revolta pequenininha, como uma semente que acabou de brotar. Eu não queria me casar com seu Arnaldo. Não queria ser mais uma esposa submissa como minha mãe. Não queria passar a vida inteira obedecendo, calando, servindo. Queria algo diferente, mesmo sem saber direito o que era. E foi ali, naquele momento de desespero e solidão, que comecei a imaginar o impossível. E se eu não aceitasse? E se eu dissesse não? E se eu escolhesse meu próprio destino? Eram pensamentos perigosos, pensamentos que uma menina da minha condição não deveria ter. Mas eles estavam lá, crescendo dentro de mim como erva daninha que insiste em nascer mesmo na terra mais seca. Os dias que se seguiram àquela conversa que escutei escondida foram dos mais difíceis da minha vida até então. Eu olhava para meus pais durante as refeições, esperando que dissessem alguma coisa, que me incluíssem na decisão que já tinham tomado sobre meu futuro. Mas eles agiam normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Meu pai continuava saindo para a roça antes do sol nascer. Voltava para o almoço de feijão e farinha, descansava um pouco na rede pendurada na varanda e depois voltava para o trabalho até o anoitecer. Minha mãe seguia sua rotina de sempre. Acordar cedo, acender o fogão, preparar o mingau para os pequenos, lavar roupa, cozinhar, costurar remendos à luz fraca da lamparina. Mas eu via nos olhares deles algo diferente. Meu pai me observava de um jeito novo, como quem avalia uma propriedade antes de vendê-la. Minha mãe suspirava mais vezes quando me olhava, e às vezes eu a pegava me fitando com uma tristeza que ela tentava disfarçar. Seu Arnaldo continuava aparecendo na nossa casa, sempre no finalzinho da tarde, quando o trabalho da roça já tinha acabado. Trazia presentes pequenos, um punhado de balas para as crianças, um pedaço de queijo fresco,
Uma vez trouxe até um tecido florido que disse ser para as mulheres da casa. Minha mãe ficou toda sem graça, alisando o pano com as mãos calejadas, como se nunca tivesse visto coisa tão bonita. Eu procurava sempre uma desculpa para não aparecer quando ele estava lá. Ia buscar lenha no quintal, levava roupa para estender longe da casa ou me trancava no quartinho com as crianças menores, inventando brincadeiras barulhentas para não ter que pensar no que estava acontecendo lá fora. Mas não podia fugir para sempre. Numa tarde, quando as cigarras cantavam alto nos pés de manga do terreiro, meu pai me chamou para a varanda. Seu coração disparou. Sabia que chegara a hora de ouvir oficialmente o que já descobrira escondida. Maria Rita, senta aqui, disse ele, apontando para o banco de madeira ao lado da cadeira onde estava. Sua voz tinha um tom solene, como quando lia a Bíblia em voz alta nos domingos. Sentei, com as mãos suadas apertando a barra do vestido. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental, mas não disse nada. Apenas ficou ali parada, como uma testemunha silenciosa. Filha, começou meu pai, você já está crescida. Uma moça bonita, prendada, que sabe cuidar da casa e dos irmãos menores. Não respondi. Minha garganta estava fechada. Seu Arnaldo é um homem de bem. Tem terra, tem gado, uma casa boa. Ele pediu sua mão em casamento, e eu achei por bem aceitar. As palavras saíram da boca dele como pedradas. Eu senti como se o mundo tivesse parado de girar. Mesmo já sabendo o que estava por vir, ouvir oficialmente foi como levar um golpe no peito. Pai. Não consegui murmurar, mas ele levantou a mão, me mandando calar. Não tem discussão, menina. A decisão está tomada. Você vai se casar com ele no fim do ano, depois da colheita. Vai ser uma boa esposa, vai ter uma vida melhor do que podemos oferecer aqui. Olhei para minha mãe, procurando algum apoio, algum sinal de que ela estava do meu lado. Mas ela apenas baixou os olhos e voltou para a cozinha. Ouvi o barulho das panelas batendo uma na outra, mais forte do que o necessário, como se ela estivesse descontando alguma coisa nos utensílios. Mas eu não quero me casar, pai. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse controlá-las. Meu pai me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Não era só autoridade, era indignação pura. Como é que é? Não quer se casar? Eu sou muito nova ainda. Queria aprender mais coisas antes. Aprender o quê, menina? Você já sabe tudo o que uma mulher precisa saber. Sabe cozinhar, sabe lavar, sabe cuidar de criança. O que mais precisa? Queria aprender a ler melhor, pai. Queria... Bobagem! Ele bateu a mão na cadeira com força. Mulher não precisa de letras. Precisa de marido, de filhos, de uma casa para cuidar. Seu Arnaldo vai te dar tudo isso. Senti as lágrimas começarem a brotar, mas tentei segurar. Sabia que chorar na frente dele só ia piorar as coisas. É uma honra ele querer se casar com você, continuou meu pai, já mais calmo. Homem de posses não escolhe qualquer uma. Ele viu que você é uma moça direita, que vai saber cuidar bem dele. Mas eu não gosto dele, pai. A frase saiu como um sussurro, mas ele ouviu claramente. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Gostar, repetiu, como se a palavra fosse uma ofensa. Que bobagem é essa? Sua mãe gostava de mim quando casamos? O gostar vem depois, com o tempo, com o respeito. O importante é que ele é trabalhador, honesto, vai cuidar bem de você. Olhei mais uma vez em direção à cozinha, esperando que minha mãe aparecesse, que dissesse alguma coisa em minha defesa. Mas o silêncio dela era ensurdecedor. A conversa está encerrada, disse meu pai, levantando da cadeira. Você vai se preparar para ser uma boa esposa. Sua mãe vai te ensinar o que ainda não sabe. E não quero mais ouvir essas bobagens de não querer casar. Ele entrou na casa, deixando-me sozinha na varanda. O sol estava se pondo atrás dos morros, pintando o céu de dourado, mas eu não conseguia ver beleza em nada. Sentia como se minha vida tivesse acabado ali mesmo, naquele banco de madeira tosca. Quando finalmente entrei na casa, minha mãe estava na cozinha, mexendo uma panela de angu. Não levantou os olhos quando me viu. Mãe, tentei conversar com ela.
A senhora não pode falar com ele? Pedir para esperar mais um pouco? Ela parou de mexer o angu e me olhou com aqueles olhos cansados, cheios de uma tristeza antiga. Filha, disse ela, com a voz baixa para meu pai não ouvir. É a vida. Foi assim comigo, foi assim com sua avó, vai ser assim com você. A gente se acostuma. Mas eu não quero me acostumar, mãe. Eu quero escolher. Escolher? Ela deu um sorriso triste. Mulher pobre não escolhe, filha. A gente aceita o que a vida oferece e tenta fazer o melhor. Naquela noite, deitada na minha cama, ouvindo os irmãos menores dormirem ao meu lado, eu soube que estava completamente sozinha. Meu pai tinha decidido meu destino, minha mãe tinha aceitado a decisão dele e eu era apenas uma peça no jogo dos adultos. Mas pela primeira vez na vida senti crescer dentro de mim uma determinação diferente. Se ninguém ia me salvar, se ninguém ia lutar por mim, eu mesma teria que encontrar um jeito. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia que não ia aceitar aquele destino calada. Depois daquela conversa com meu pai, os dias começaram a passar de um jeito diferente. Era como se eu tivesse acordado de um sonho e descoberto que estava vivendo um pesadelo. Cada manhã que amanhecia me lembrava de que estava mais perto do casamento que não queria, mais perto de uma vida que não tinha escolhido. Meu pai passou a me tratar com uma autoridade ainda maior, como se eu fosse uma propriedade valiosa que precisava ser bem cuidada até a entrega. Não deixe a menina ir sozinha à cidade, dizia para minha mãe. Não quero que ninguém fale mal dela. Eu tinha virado um investimento que não podia ser arriscado. Minha mãe, coitada, começou a me ensinar coisas que achava que eu precisava saber para ser uma boa esposa. Me mostrava como fazer ponto cruz, como temperar carne de porco, como passar goma no colarinho das camisas. Falava baixo, sempre olhando para os lados, como se estivesse me passando segredos importantes. Maria Rita, dizia ela enquanto me ensinava a fazer sabão com cinza e banha, casamento é coisa séria. O homem tem suas necessidades e a mulher tem que saber atender. Eu não entendia direito o que ela queria dizer, mas algo no jeito dela falar me fazia sentir um frio na barriga. Havia coisas sobre ser esposa que ninguém explicava claramente, mas que pareciam assustadoras. Foi nessa época que Dona Esmeralda voltou para nossa região. Tinha vindo ajudar no parto da mulher do seu Francisco, que morava do outro lado do córrego. Quando soube que ela estava hospedada na casa de uma comadre próxima, inventei uma desculpa qualquer e fui visitá-la. Encontrei Dona Esmeralda sentada na varanda, tomando um chá de folha de goiaba e observando as crianças brincarem no terreiro. Ela era uma mulher diferente de todas que eu conhecia. Tinha cabelos grisalhos soltos pelos ombros, usava vestido de cor forte, falava alto e olhava as pessoas nos olhos quando conversava. Olha só quem veio me ver, disse ela quando me viu chegando. A menina dos olhos de fogo. Sentei ao lado dela, meio sem jeito. Não sabia bem como começar a conversa que tanto queria ter. Como vai a vida, criança? Vai bem, Dona Esmeralda, menti. Ela me olhou daquele jeito dela, como se conseguisse ler por dentro das pessoas. Mentira, teus olhos estão tristes. O que aconteceu? E foi assim, na varanda daquela casa simples, com o cheiro de capim santo subindo do quintal, que eu contei para alguém pela primeira vez sobre o casamento que meu pai tinha arranjado. As palavras saíram atropeladas, misturadas com lágrimas que eu não conseguia segurar. Dona Esmeralda me ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei de falar, ela ficou quieta por um tempo longo, mexendo o chá com uma colherzinha de pau. Quantos anos você tem, menina? Vou fazer 14 logo, respondi. 14 anos, repetiu ela, como se estivesse falando sozinha. Eu tinha 16 quando fugi de casa. Meu coração deu um pulo. A senhora fugiu? Fugi sim. Meu pai queria me casar com um homem violento, que batia na primeira esposa até ela morrer de tanto apanhar. Eu disse que não. Ele disse que eu não tinha escolha. Então eu escolhi por mim mesma. E o que aconteceu? No começo foi difícil, muito difícil. Passei fome, passei frio, dormi em lugares que nem cachorro merece dormir.
mas aprendi a viver por conta própria. Aprendi um ofício, fiz minha vida do jeito que quis. Ela tomou um gole do chá e continuou. Nem toda mulher precisa ser esposa e mãe, Maria Rita. Algumas de nós nascemos para outros caminhos. Aquelas palavras entraram no meu peito como sementes em terra fofa. Era a primeira vez que alguém me dizia que eu podia ter outro destino, que havia outras possibilidades além do que meu pai tinha decidido. Mas como a senhora conseguiu? Como uma moça sozinha pode se virar no mundo? Com coragem, filha. Com muita coragem e um pouco de sorte. Não foi fácil, mas foi melhor que uma vida inteira de infelicidade. Ficamos conversando até o sol começar a se esconder atrás dos morros. Dona Esmeralda me contou sobre os lugares que tinha conhecido, as mulheres que tinha ajudado, as crianças que tinha trazido ao mundo. Falou de uma liberdade que eu nem sabia que existia. Quando me levantei para ir embora, ela segurou minha mão. Se você decidir ficar, vai ter que encontrar um jeito de ser feliz com a escolha que fizeram por você. Mas se decidir ir embora, lembra de uma coisa. O mundo lá fora não é fácil para uma moça sozinha. Você vai precisar ser mais forte do que imagina. E se eu não conseguir ser forte o suficiente? Você consegue, disse ela, apertando minha mão. Tenho certeza disso. Vi nos teus olhos desde a primeira vez. Voltei para casa com a cabeça fervilhando de ideias perigosas. Durante a caminhada pela estrada de terra, enquanto ouvia o barulho dos grilos e o mugido distante do gado, uma palavra ecoava na minha mente. Fuga. Será que eu teria coragem? Será que conseguiria deixar tudo para trás? Minha família, minha casa, tudo que conhecia, para buscar uma vida diferente? Naquela noite, ajudei minha mãe a colocar os irmãos menores para dormir, como sempre fazia. Jorge e Mário, os caçulinhas, se aconchegaram nos meus braços enquanto eu cantava baixinho uma cantiga que minha avó me ensinou. Olhei para aqueles rostinhos inocentes e senti o coração apertar. Se eu fosse embora, quem ia cuidar deles? Quem ia fazer o mingau quando minha mãe estivesse ocupada? Quem ia contar histórias para eles dormirem? Mas então me lembrei das palavras de Dona Esmeralda. Algumas de nós nascemos para outros caminhos. E pela primeira vez comecei a acreditar que talvez eu fosse uma dessas pessoas. Talvez dentro de mim existisse uma força que eu ainda não conhecia. Talvez eu pudesse ser mais do que apenas a filha obediente, a irmã cuidadosa, a futura esposa submissa. Talvez eu pudesse ser Maria Rita, só Maria Rita, dona do meu próprio destino. A semente que Dona Esmeralda tinha plantado no meu coração começou a brotar naquela mesma noite. E com ela nasceu um plano que ainda não tinha forma, mas que já tinha nome: liberdade. Depois daquela conversa com Dona Esmeralda, eu não conseguia mais ser a mesma. Era como se tivesse acordado de um sono profundo e visto o mundo com olhos novos. A ideia de que eu podia escolher meu próprio caminho não saía da minha cabeça, mas ao mesmo tempo me trazia uma angústia terrível. Durante o dia, eu fazia minhas tarefas de sempre. Cuidava dos irmãos menores, ajudava minha mãe na cozinha, varria o terreiro. Mas minha mente estava longe dali. Pensava na estrada que levava à cidade, imaginava como seria andar por ela sem ter que voltar. Pensava nas palavras de Dona Esmeralda. O mundo lá fora não é fácil para uma moça sozinha. Meu pai começou a notar minha mudança. A menina está estranha, Zefinha. Ouvi ele comentar com minha mãe certa manhã. Anda meio aérea, não responde quando a gente fala. Deve ser coisa da idade, minha mãe respondeu. Moça nova fica assim mesmo, pensando em casamento. Se ela soubesse no que eu estava realmente pensando... Seu Arnaldo continuava aparecendo em casa regularmente. Agora que o casamento estava acertado, ele se sentia mais à vontade. Sentava na nossa mesa na hora do jantar, falava alto sobre seus negócios, dava palpite sobre como meu pai devia cuidar da roça. E sempre, sempre me olhava daquele jeito que me fazia querer me esconder. Uma noite, depois do jantar, ele pediu para conversar comigo a sós na varanda. Meu pai achou ótimo. É bom vocês se conhecerem melhor, disse, empurrando-me para fora. Ficamos sentados no banco de madeira, em silêncio.
Ele cheirava a fumo de corda e suor azedo. De vez em quando me olhava de lado e sorria, mostrando os dentes amarelados. Maria Rita, disse ele finalmente, você vai ser uma boa esposa para mim. Não era uma pergunta. Era uma afirmação, como quem fala do tempo ou da colheita. Tenho uma casa grande, com quintal bom para criar galinha. Você vai gostar de lá. E quando tivermos filhos, eles vão ter tudo do bom e do melhor. Filhos. A palavra me gelou. Eu mal conseguia imaginar sendo esposa dele, quanto mais mãe dos filhos dele. Seu pai me disse que você sabe cozinhar bem, que é prendada com agulha. Isso é importante numa mulher. A primeira esposa que tive não prestava para nada. Vivia doente, reclamando de tudo. Ele falava da mulher morta como se ela fosse um objeto que não tinha funcionado direito. Senti um arrepio na espinha. Você não vai me dar trabalho, né, menina? Vai ser obediente, vai cuidar bem da casa? Olhei para ele, aquele homem mais velho com as mãos grossas e os olhos pequenos, e pela primeira vez tive coragem de falar meus verdadeiros sentimentos. Eu não quero me casar, seu Arnaldo. Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada. Claro que quer, menina. Toda mulher quer casar. É para isso que vocês nascem. Mas eu não quero, insisti com a voz tremendo. Quero estudar, aprender a ler direito. O sorriso sumiu do rosto dele. Por um momento, vi uma expressão que me assustou. Raiva, desprezo. Estudar? Ele cuspiu no chão. Que bobagem é essa? Mulher não precisa de estudo. Precisa de marido, de filhos, de uma casa para cuidar. Levantou do banco e ficou de pé na minha frente, alto e ameaçador. Você vai casar comigo, querendo ou não. Seu pai já acertou tudo, já recebeu parte do dote, não tem volta. Mas não tem mais coisa nenhuma. A voz dele saiu alta, brava. Você vai aprender a me obedecer, vai aprender a ser uma boa esposa. E se não aprender por bem, vai aprender por mal. Naquele momento, olhando para cima e vendo aquela expressão no rosto dele, eu soube que estava diante do meu futuro, um homem que não me via como pessoa, mas como propriedade. Alguém que já estava me ameaçando antes mesmo do casamento. Meu pai apareceu na porta, atraído pelos gritos. Que barulho é esse? Nada demais, disse seu Arnaldo, voltando ao tom normal. Só explicando umas coisas para minha futura esposa. Meu pai olhou para mim com uma expressão de advertência. Maria Rita, entra para casa e vai ajudar sua mãe. Obedeci, mas antes de entrar, ouvi seu Arnaldo falar baixo com meu pai. A menina está meio teimosa, mas eu dou um jeito nela depois do casamento. Eles riram juntos, como dois homens dividindo um segredo sujo. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando na ameaça dele. Se não aprender por bem, vai aprender por mal. O que ele queria dizer com isso? O que os maridos faziam com as esposas que não obedeciam? Lembrei da minha tia Rosa, que era casada com um homem violento. Ela aparecia nas reuniões de família sempre com marcas roxas nos braços, inventando desculpas esfarrapadas sobre ter caído ou esbarrado em alguma coisa. Todo mundo sabia a verdade, mas ninguém falava nada. Problema de marido e mulher, a gente não se mete, diziam. Seria esse meu destino? Virar uma mulher assombrada, sempre com medo, sempre inventando desculpas para as marcas que o marido deixava? Foi nessa madrugada, ouvindo os grilos cantarem lá fora e o ronco baixo do meu pai vindo do outro quarto, que tomei minha decisão. Não podia mais ficar esperando um milagre. Não podia mais confiar que alguém ia me salvar. Se eu quisesse ser livre, teria que conquistar minha própria liberdade. Comecei a fazer planos naquele mesmo dia. Discretamente, sem que ninguém percebesse, comecei a separar algumas coisas que podia levar comigo. Um pedaço de sabonete, uma muda de roupa, um lenço que ganhei de presente. Guardava tudo numa trouxa pequena, escondida embaixo do colchão. Observava os movimentos da família, tentando descobrir qual seria a melhor hora para partir. Prestava atenção nas conversas dos vizinhos, tentando entender como chegar à cidade grande onde talvez pudesse encontrar trabalho. A cada dia que passava, sentia crescer dentro de mim uma mistura de medo e determinação. Medo do desconhecido, medo de estar sozinha no mundo,
medo de nunca mais ver minha família. Mas também uma determinação férrea de não me entregar àquela vida de submissão e sofrimento. Minha mãe começou a notar que eu estava diferente. Você anda muito quieta, filha, dizia, me olhando preocupada. Está com algum problema? Como eu podia contar para ela que o problema era a vida inteira que tinham planejado para mim? Como explicar que preferia enfrentar o mundo sozinha a me casar com um homem que já me ameaçava? O tempo estava passando rápido demais. Meu pai já tinha começado a falar sobre os preparativos do casamento, sobre a festa pequena que faria, sobre o vestido simples que minha mãe costuraria para a ocasião. Eu escutava tudo aquilo como quem escuta o próprio funeral sendo planejado. E foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Chegou a notícia de que haveria uma festa na cidade vizinha, uma celebração que duraria a noite toda. Meu pai disse que a família toda iria, menos ele e minha mãe, que ficariam cuidando dos menores. Aquela seria minha chance, a única chance que eu teria. Os dias que antecederam a festa na cidade vizinha foram os mais tensos da minha vida até então. Eu sabia que aquela seria a minha única oportunidade de escapar, mas ao mesmo tempo o medo me consumia por dentro. E se eu me perdesse no caminho? E se não conseguisse encontrar trabalho? E se meu pai me encontrasse e me trouxesse de volta? Mas sempre que esses pensamentos vinham, eu lembrava das palavras ameaçadoras de seu Arnaldo e da risada cruel que ele e meu pai tinham compartilhado. Lembrava do olhar vazio da minha mãe, da resignação que ela carregava como uma cruz pesada. Não podia aceitar que aquele fosse meu destino. Durante aqueles dias, fui juntando mais coisas na minha trouxinha escondida. Um pedaço de pão duro que sobrou do almoço, algumas frutas pequenas que peguei no quintal, a fita amarela que usava no cabelo, a única coisa bonita que possuía. Guardei também o pouco dinheiro que tinha conseguido esconder ao longo dos meses, moedinhas que às vezes achava perdidas pelo chão ou que algum vizinho me dava quando ajudava com algum serviço. A festa seria numa sexta-feira à noite. Durante toda a semana, ouvi meus pais conversando sobre quem iria, sobre a música que haveria, sobre as comidas que seriam servidas. Meus irmãos menores estavam empolgados. Era raro termos motivos para celebrar alguma coisa. Você não vai à festa, Maria Rita, disse meu pai numa tarde. Moça noiva não fica rodando por aí até tarde. Fingi ficar desapontada, mas por dentro senti um alívio imenso. Seria muito mais fácil fugir se eu não tivesse que inventar uma desculpa para sair da festa. Na véspera do grande dia, mal consegui comer durante as refeições. Minha mãe notou e veio falar comigo enquanto eu lavava as panelas no quintal. Filha, você está muito esquisita. Desde que seu pai acertou o casamento, você anda diferente. Olhei para ela. Aquela mulher cansada, envelhecida antes do tempo, com as mãos sempre ocupadas e os olhos sempre tristes. Por um momento, tive vontade de contar tudo, de pedir ajuda, de implorar que ela me defendesse. Mãe, comecei, mas não sabia como continuar. Fala, filha. A senhora foi feliz no casamento? Ela parou de mexer na roupa que estava estendendo e me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Por alguns segundos, vi nela a menina que devia ter sido um dia, antes de se tornar apenas a esposa do seu Anselmo. Felicidade é uma palavra muito grande, Maria Rita, disse ela, voltando a estender as roupas. A gente aprende a encontrar alegria nas coisas pequenas. Um filho saudável, um jantar gostoso, uma noite de sono tranquila. Mas a senhora amou meu pai? Amor. Ela suspirou fundo. Com o tempo, a gente se acostuma. O importante é o respeito, a família, os filhos. Naquele momento, olhando para minha mãe, evitando meus olhos, eu soube que ela nunca tinha sido feliz de verdade. E que se eu ficasse, me tornaria exatamente como ela, uma mulher que aprendeu a chamar de vida aquilo que na verdade era apenas sobrevivência. A sexta-feira chegou finalmente. O dia passou devagar como um melado escorrendo. Ajudei minha mãe a arrumar meus irmãos para a festa, penteando o cabelo dos meninos e colocando o vestido mais bonito nas meninas.
Todos estavam animados, menos eu, que sentia o coração batendo como tambor. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu daquela cor dourada que eu tanto gostava, a família se preparou para sair. Meu pai estava mais alegre que o normal. Devia estar pensando no dinheiro que ganharia com meu casamento. Minha mãe arrumou os cabelos num coque e vestiu o vestido rosa que só usava em ocasiões especiais. "Você tem certeza que não quer ir, filha?" perguntou ela pela última vez. "Tenho, mãe. Estou cansada. Vou dormir cedo." "Então cuida bem da casa. E se alguém vier aqui, não abre a porta para estranho." "Pode deixar, mãe." Ela me deu um beijo na testa, um carinho raro vindo dela, e saiu com o resto da família. Fiquei na porta vendo eles se afastarem pela estrada, meus irmãos menores pulando de alegria, os maiores conversando animados sobre a festa. Quando não consegui mais vê-los na curva da estrada, entrei na casa vazia. O silêncio era diferente de qualquer silêncio que já tinha ouvido. Era pesado, carregado de despedidas que eu não podia falar. Caminhei pelos cômodos pequenos da nossa casa, tocando as coisas como se fosse a última vez. A mesa tosca onde fazíamos as refeições, as cadeiras de madeira que meu pai tinha feito com as próprias mãos, a rede onde ele descansava depois do almoço, o fogão a lenha onde minha mãe cozinhava todos os dias, as panelas de ferro penduradas na parede, o pote de barro onde guardávamos a água fresca. Fui até o meu cantinho no quarto e peguei a trouxinha que tinha escondido embaixo do colchão. Era tão pequena, tão leve. Toda a minha vida cabia naquele embrulho de pano. Escrevi um bilhete curto na única folha de papel que encontrei na casa, usando um pedaço de carvão da lareira. Não sabia escrever muito bem, mas fiz o melhor que pude. Pai e mãe. Fui embora. Não procurem. Cuidem bem dos meninos. Maria Rita. Deixei o papel em cima da mesa e saí da casa sem olhar para trás. Se olhasse, talvez perdesse a coragem. A lua estava quase cheia, iluminando a estrada de terra como um farol natural. Comecei a caminhar na direção oposta a que minha família tinha ido, rumo à cidade grande que ficava do outro lado das montanhas. Não sabia exatamente como chegar lá, mas Dona Esmeralda tinha me explicado que era só seguir a estrada principal e perguntar para os viajantes. A cada passo que dava, sentia o coração mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Leve, porque estava finalmente fazendo algo por mim mesma. Pesado, porque deixava para trás tudo que conhecia, todos que amava. Quando passei pela pinguela que marcava os limites da nossa propriedade, parei por um momento. As tábuas velhas rangeram sob meus pés como sempre faziam, mas dessa vez eu não estava com medo de cair. Estava atravessando para uma vida nova. Do outro lado da pinguela, não era mais a filha obediente, a irmã cuidadosa, a futura esposa submissa. Era apenas Maria Rita, uma menina de 14 anos com uma trouxinha nas costas e um mundo inteiro de possibilidades pela frente. A noite estava apenas começando, e eu tinha uma longa caminhada à minha frente. Mas pela primeira vez na vida, estava caminhando para onde eu queria ir. Caminhei a noite toda. No começo, meu coração batia tão forte que eu tinha medo que alguém pudesse ouvir de longe. A cada ruído na mata, a cada sombra estranha na estrada, eu pensava que era meu pai vindo me buscar. Mas aos poucos fui percebendo que a noite tinha seus próprios sons, corujas piando, vento balançando as folhas das árvores, algum animal pequeno correndo pelo mato. A lua me acompanhava como uma amiga silenciosa, clareando o caminho de terra batida. Quando ela se escondia atrás das nuvens, eu ficava meio perdida no escuro, tateando com os pés para não tropeçar nas pedras ou nos buracos da estrada. Minhas pernas doíam, os pés já estavam machucados dentro dos sapatos velhos, mas eu não podia parar. Sabia que quando minha família voltasse da festa e encontrasse meu bilhete, meu pai sairia atrás de mim. Precisava chegar o mais longe possível antes do amanhecer. Lembro que parei uma vez só, num riacho que cruzava a estrada, para beber água e descansar os pés feridos. A água estava gelada e boa, e por um momento esqueci onde estava. Parecia um sonho ruim, do qual eu fosse acordar a qualquer hora,
de volta ao meu cantinho na casa pequena, com meus irmãos dormindo ao lado. Mas não era sonho. Era a vida real. E eu tinha escolhido aquele caminho com meus próprios pés. Quando o galo cantou em alguma fazenda distante, anunciando que o dia estava chegando, eu já tinha andado muito. Minhas pernas tremiam de cansaço, mas conseguia ver ao longe as primeiras casas de uma cidade que não conhecia. Foi então que ouvi o barulho de uma carroça se aproximando pela estrada. Meu primeiro instinto foi me esconder no mato, com medo de que fosse alguém conhecido que pudesse me denunciar. Mas quando vi que era apenas um homem velho levando verduras para vender na feira, resolvi arriscar. "Moço!" gritei acenando. Ele parou a carroça e me olhou desconfiado. Era um senhor de cabelos brancos, rosto queimado de sol, vestindo roupas simples de trabalhador. "Que faz uma menina sozinha na estrada a essa hora, criança?" "Estou indo para a cidade grande", respondi, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. "O senhor pode me levar?" "Cidade grande fica longe daqui. Você fugiu de casa?" Por um segundo pensei em mentir, inventar alguma história. Mas havia algo na voz dele que parecia bondoso. "Fugi sim, senhor. Meu pai queria me casar com um homem ruim." Ele me estudou com atenção, como se estivesse pesando o que fazer. Depois, suspirou e fez um gesto para eu subir na carroça. "Sobe aí, menina. Vou te levar até onde posso. Mas depois você vai ter que se virar sozinha." Subi na carroça entre os cestos de verdura, sentindo um alívio imenso por não ter que andar mais. O cheiro das hortaliças frescas, alface, couve, tomate, me lembrou do quintal da nossa casa, da horta que minha mãe cuidava com tanto carinho. Durante a viagem, seu Joaquim, esse era o nome dele, me contou que tinha uma filha da minha idade, que morava na capital com a avó. "É duro uma menina sozinha no mundo", disse ele balançando a cabeça. "Mas às vezes é a única saída que a gente tem." Ele me deixou numa cidadezinha maior, onde disse que eu poderia pegar outra condução para seguir viagem. Me deu um punhado de frutas da carroça e uns trocados que tinha no bolso. "Boa sorte, menina. Que Deus te proteja." Fiquei ali parada na pracinha da cidade, com minha trouxinha nos braços e o coração cheio de gratidão. Aquele senhor desconhecido tinha sido mais gentil comigo do que meu próprio pai. Mas agora eu estava realmente sozinha. A cidade era maior que qualquer lugar que eu já tinha visto, com casas de tijolo, ruas calçadas com pedra, gente vestida diferente. Todo mundo parecia ter pressa, saber exatamente onde estava indo. Perguntei para algumas pessoas como chegar à cidade grande, e elas me olhavam com desconfiança ou pena. Uma senhora até perguntou se eu não estava perdida, se precisava de ajuda para achar minha família. Tive que inventar que estava visitando uma tia. Foi quando estava sentada numa esquina, tentando decidir o que fazer, que uma mulher se aproximou de mim. Era baixa, rechonchuda, com um avental sujo e olhar severo. "Menina, você está perdida?" "Não, senhora. Estou esperando." "Esperando o quê? Você tem cara de quem não tem onde ficar." Não soube o que responder. Ela continuou. "Trabalha? Sabe fazer alguma coisa útil?" "Sei cozinhar, sei lavar roupa, sei cuidar de criança." Ela me olhou de cima a baixo. "Preciso de uma ajudante na minha pensão. Não pago muito, mas dou comida e um lugar para dormir. Interessada?" Meu coração deu um salto. Era exatamente o que eu precisava. Trabalho e abrigo. "Sim, senhora. Muito interessada. Meu nome é Esmeralda." "Dona Esmeralda para você. E você, como se chama?" Quando ela disse o nome, quase não acreditei. Era a mesma Dona Esmeralda que tinha me inspirado a fugir. Ela não me reconheceu de cara, mas quando contei quem eu era, seus olhos se iluminaram. "Maria Rita, a menina dos olhos de fogo." Ela sorriu pela primeira vez. "Então você teve coragem mesmo. Parabéns, filha. O mais difícil você já fez." Foi assim que comecei minha nova vida. A pensão de Dona Esmeralda ficava numa rua movimentada, perto do mercado. Era um sobrado velho, com quartos pequenos onde ficavam homens que trabalhavam na região, mascates, tropeiros, operários. Meu trabalho era pesado.
Acordava antes do sol para acender o fogo, preparar o café da manhã para todos os hóspedes, lavar a montanha de louça que se acumulava. Depois, tinha que arrumar os quartos, lavar roupa, ajudar no almoço e no jantar. Só parava quando todos já tinham ido dormir. Dona Esmeralda era exigente e mandona. Sempre encontrava alguma coisa para criticar no meu trabalho. Mas não era cruel e cumpria o que prometia. Me dava comida e um cantinho para dormir no sótão da pensão. À noite, quando finalmente podia descansar, eu ficava deitada na cama estreita, olhando pelas frestas do telhado. Via as estrelas lá longe e pensava na minha família. Será que tinham sentido minha falta? Será que meu pai ainda estava procurando por mim? Será que minha mãe chorava quando lembrava de mim? As saudades apertavam o peito, principalmente quando pensava nos meus irmãos menores. Quem estava fazendo o mingau deles de manhã? Quem estava contando histórias na hora de dormir? Mas sempre que a vontade de voltar ficava muito forte, eu lembrava de seu Arnaldo e suas ameaças. Lembrava da vida sem escolhas que me esperava se eu voltasse. E então, encontrava forças para continuar. Aos poucos, fui me acostumando com aquela nova realidade. Era duro, muito duro, mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu estava construindo algo com minhas próprias mãos, tomando minhas próprias decisões. E o mais importante, eu estava livre. Os meses foram passando na pensão de Dona Esmeralda, e eu fui me transformando de uma menina assustada numa jovem mulher. O trabalho pesado fortaleceu meu corpo e minha determinação. Aprendi a lidar com homens de todos os tipos. Alguns respeitosos, outros inconvenientes. Mas todos eles me ensinaram que eu podia me defender sozinha. Dona Esmeralda, apesar da dureza, foi me ensinando coisas que minha mãe nunca tinha me mostrado. Como calcular troco, como negociar com os fornecedores do mercado, como perceber quando alguém estava tentando me enganar. Mulher sozinha no mundo precisa ser esperta, dizia ela. Não pode confiar só na boa vontade dos outros. Foi ela também quem insistiu para que eu aprendesse a ler de verdade. Nas horas vagas, quando a pensão estava mais quieta, ela me emprestava jornais velhos e me ajudava a decifrar as palavras mais difíceis. Eu lia devagar, passando o dedo pelas letras, mas cada frase que entendia era uma vitória. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, dizia Dona Esmeralda, vendo meu esforço. Homem pode roubar seu dinheiro, pode quebrar seus móveis, mas o que está na sua cabeça é só seu. Comecei a ler sobre o mundo lá fora, sobre cidades grandes, sobre mulheres que trabalhavam em fábricas e escritórios. Descobri que existiam lugares onde as mulheres podiam escolher com quem casar, ou até mesmo não casar nunca. Aquilo me parecia um sonho impossível, mas saber que existia me dava esperança. Durante esse tempo, recebi apenas uma notícia da minha família. Um viajante que passava pela região onde eu tinha nascido contou para Dona Esmeralda que tinha ouvido falar de uma menina que tinha fugido de casa para não casar. O pai dela andou procurando, mas depois desistiu, disse ele. Falaram que ele arranjou outro casamento para outra filha mais nova. Meu coração gelou. Outra filha? Seria uma das minhas irmãzinhas? Pensei em voltar, em tentar impedir, mas Dona Esmeralda me segurou pelos ombros e olhou nos meus olhos. Maria Rita, se você voltar agora, vai estar jogando fora tudo que conquistou. E não vai conseguir salvar ninguém. Seu pai vai te casar à força. E pronto. Ela estava certa, mas a culpa me roía por dentro. Será que minha fuga tinha piorado a situação da minha família? Será que meu pai estava descontando a raiva em cima das minhas irmãs? Foi numa tarde de muito movimento na pensão, quando eu corria de um lado para outro servindo as mesas, que conheci José Augusto. Ele tinha chegado na cidade para trabalhar numa oficina mecânica que estava se instalando ali perto. Era um rapaz alto, de cabelos escuros, mãos calejadas de trabalho, mas com um jeito gentil que me chamou a atenção. Diferente dos outros hóspedes, ele sempre dizia obrigado quando eu servia a comida, sempre perguntava se eu não estava cansada demais, se precisava de ajuda para carregar alguma coisa pesada.
Nos primeiros dias, achei que estava sendo gentil só para conseguir algum favor, como alguns faziam. Mas percebi que era jeito dele mesmo, respeitoso, atencioso. Uma noite, quando eu estava lavando louça na cozinha, ele apareceu com seu prato na mão. Você não precisa trazer o prato aqui, disse eu, surpresa. Eu busco na mesa. Sei que você trabalha muito, respondeu ele. Achei que podia ajudar um pouquinho. Ficamos conversando enquanto eu terminava de lavar as panelas. Ele me contou que tinha vindo de uma cidade maior, que sabia ler e escrever bem, que sonhava em ter sua própria oficina um dia. Perguntou sobre mim, e pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de contar minha história para alguém. Você fugiu de casa? Perguntou ele, sem julgamento na voz. Fugi. Meu pai queria me casar com um homem que eu não gostava. Foi corajoso. Aquela palavra, corajoso, me pegou desprevenida. Ninguém nunca tinha chamado minha decisão de corajosa. Meu pai dizia que era desobediência. Dona Esmeralda dizia que era necessário. Mas José Augusto via coragem onde eu só via desespero. Começamos a conversar todas as noites depois que o trabalho terminava. Ele me contava sobre os lugares que conhecia, sobre as máquinas que consertava, sobre os planos que tinha para o futuro. Eu falava sobre os livros que estava aprendendo a ler, sobre as saudades da família, sobre os medos e esperanças que carregava. Aos poucos, sem que eu percebesse, aquelas conversas foram se transformando em algo mais. José Augusto me olhava de um jeito diferente dos outros homens. Não como quem avalia uma propriedade, mas como quem vê uma pessoa. Ele ria das minhas piadas, ouvia meus problemas, respeitava minhas opiniões. Uma noite, quando estávamos sentados na varanda da pensão vendo as estrelas, ele segurou minha mão. Maria Rita, disse ele, você é a mulher mais forte que eu já conheci. Senti meu coração acelerar. Não era a primeira vez que um homem demonstrava interesse em mim, mas era a primeira vez que eu sentia algo parecido em resposta. José Augusto. Comecei, mas não sabia o que dizer. Não precisa falar nada agora, disse ele suavemente. Só queria que você soubesse que eu gosto muito de você, do jeito que você é, da força que você tem. Naquela noite, deitada no meu cantinho no sótão, fiquei pensando sobre o que estava sentindo. Era amor? Era apenas gratidão por encontrar alguém que me tratava bem? Não sabia distinguir, mas sabia que quando estava perto de José Augusto, me sentia completa de uma forma que nunca tinha experimentado. Diferente do medo que seu Arnaldo me causava, José Augusto me trazia paz. Diferente da submissão que meu pai esperava de mim, José Augusto parecia querer uma companheira, não uma criada. Mas eu tinha aprendido a ser cuidadosa. Tinha visto mulheres se entregarem rapidamente e depois se arrependerem. Resolvi ir devagar, conhecer melhor aquele homem que parecia bom demais para ser verdade. Com o tempo, percebi que José Augusto era realmente diferente. Quando Dona Esmeralda ficou doente por uns dias, ele me ajudou com o trabalho pesado sem que eu pedisse. Quando um hóspede grosseiro tentou me desrespeitar, ele tomou minha defesa sem violência, mas com firmeza. Quando eu errava alguma coisa e ficava nervosa, ele me acalmava com palavras gentis. Você não precisa ser perfeita, Maria Rita, dizia ele. Você só precisa ser você mesma. Era a primeira vez que alguém me dizia que eu podia ser imperfeita e ainda assim ser amada. Lentamente, muito lentamente, comecei a acreditar que talvez o amor verdadeiro fosse possível. Que talvez existisse homem que quisesse uma esposa como companheira, não como propriedade. Que talvez eu pudesse ter uma família construída no respeito e no carinho, diferente daquela que tinha deixado para trás. Pela primeira vez, desde que fugi de casa, comecei a sonhar não só com liberdade, mas com felicidade. Meu relacionamento com José Augusto foi crescendo devagar, como planta bem cuidada. Ele não tinha pressa, não me pressionava para nada. Respeitava meu tempo, meus medos, minhas cicatrizes invisíveis que ainda doíam quando alguma coisa me lembrava do passado. Certa vez, ele me pediu em casamento.
Estávamos na varanda, como sempre fazíamos nas noites quentes, e ele falou com aquela voz calma que me tranquilizava. Maria Rita, eu gostaria de casar com você, mas só se você quiser, só se você se sentir pronta. Não quero que você faça nada por obrigação. Meu coração disparou, não de medo, como acontecia quando pensava em seu Arnaldo, mas de uma emoção que não sabia nomear. Era alegria misturada com susto, esperança misturada com receio. Preciso pensar, respondi, e ele sorriu. Claro, pense o tempo que precisar. Eu vou estar aqui esperando. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, olhando pelas frestas do telhado. As estrelas pareciam mais brilhantes, como se estivessem me dando algum sinal. Pensei em tudo que tinha vivido desde que fugi de casa. A menina assustada que atravessou a pinguela no meio da noite tinha se transformado numa mulher que sabia o próprio valor. Lembrei das palavras de Dona Esmeralda. Nem toda mulher precisa ser esposa e mãe. Algumas de nós nascemos para outros caminhos. Mas eu estava descobrindo que podia escolher ser esposa, desde que fosse uma escolha minha, não uma imposição. A diferença estava aí, na escolha. José Augusto me oferecia um casamento, não me obrigava a aceitar. Me pedia para ser sua companheira, não sua propriedade. Passei semanas pensando, observando como ele me tratava, como tratava as outras pessoas, como falava sobre o futuro. Via nele um homem que queria construir uma vida junto comigo, não dominar minha vida. Foi quando recebi outra notícia da minha família que tudo ficou mais claro na minha cabeça. Um mascate que conhecia nossa região contou para Dona Esmeralda que tinha ouvido falar sobre meu pai. Seu Anselmo andou passando necessidade, disse ele. Perdeu parte da roça numa enchente. E aquele casamento que ele tinha arranjado para a filha mais nova não deu certo. O noivo desistiu na última hora. Senti um alívio misturado com preocupação. Alívio porque minha irmã tinha escapado do casamento forçado. Preocupação porque sabia que meu pai devia estar desesperado, sem o dinheiro que esperava ganhar com o dote. Tem mais, continuou o mascate. A mulher dele, Dona Zefinha, andou perguntando sobre você. Disse que sente muita falta da filha mais velha, que foi a única que teve coragem de seguir o próprio coração. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Minha mãe, que sempre me pareceu tão resignada, tão submissa, tinha entendido minha fuga, não como desobediência, mas como coragem. Naquela noite, procurei José Augusto na varanda. Ele estava lendo um jornal à luz da lamparina, concentrado nas notícias do mundo. José Augusto, disse eu, sentando ao lado dele. Aceito casar com você. Ele largou o jornal e me olhou com aquele sorriso que eu tinha aprendido a amar. Tem certeza? Tenho, mas quero que você saiba uma coisa. Eu não vou ser uma esposa como as outras. Não vou baixar a cabeça. Não vou fingir que não tenho opinião. Não vou aceitar ser mandada. Ele riu baixinho. Seria uma decepção se você fosse diferente do que é, Maria Rita. Foi por você ser assim que eu me apaixonei. Casamos numa cerimônia simples, só com Dona Esmeralda como testemunha e o padre da igreja local. Eu usei um vestido branco que consegui comprar com meu próprio dinheiro, o primeiro vestido bonito que tive na vida, que foi escolhido por mim mesma. Não tivemos festa grande, não tivemos presentes caros, mas tivemos algo que eu nunca tinha visto num casamento: alegria verdadeira. José Augusto me olhava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. E eu sentia que podia confiar nele completamente. Nossa lua de mel foi passar alguns dias numa pousada simples na cidade vizinha. Lá, longe da correria da pensão, tivemos tempo de conversar sobre nossos planos, nossos sonhos, nossos medos. Você quer ter filhos? Perguntou ele numa manhã, enquanto tomávamos café na varanda da pousada. Quero, mas quero criá-los diferentes de como eu fui criada. Quero que eles saibam que têm escolhas. E eu quero ajudar você a dar essas escolhas para eles. Era isso que eu mais amava em José Augusto. Ele não fazia planos para mim. Ele fazia planos comigo. Quando voltamos, Dona Esmeralda nos deu uma surpresa. Ela estava ficando velha, cansada de tocar a pensão sozinha.
Ofereceu para nós assumirmos o negócio. Vocês são trabalhadores, honestos, sabem lidar com gente, e Maria Rita conhece cada cantinho desta casa. Aceitamos a proposta. José Augusto deixou o emprego na oficina, e nós passamos a tocar a pensão juntos. Ele cuidava da parte da manutenção, eu continuava com a cozinha e os quartos. Mas agora era diferente. Éramos sócios, não patrão e empregada. Aos poucos fomos melhorando o lugar. Pintamos as paredes, arrumamos móveis quebrados, plantamos flores no quintal. A pensão ficou mais acolhedora e começamos a receber mais hóspedes. À noite, quando o trabalho terminava, nós nos sentávamos na mesma varanda onde tinham começado nossas conversas. Às vezes eu lia jornal para ele, às vezes ele tocava viola e cantava baixinho. Éramos felizes de um jeito simples, mas verdadeiro. Foi numa dessas noites tranquilas que senti as primeiras mudanças no meu corpo. Enjoos de manhã, sono excessivo, uma sensibilidade diferente. Eu estava esperando meu primeiro filho. Quando contei para José Augusto, vi nos olhos dele a mesma alegria que sentia no meu coração. Mas também vi preocupação. Você está com medo? Perguntou ele, segurando minhas mãos. Um pouco, admiti, mas é um medo bom. É diferente do medo que eu sentia antes. Diferente como? Antes eu tinha medo do que os outros iam fazer comigo. Agora eu tenho medo de não ser boa o suficiente para o que eu escolhi fazer. Ele me abraçou forte. Você vai ser a mãe mais corajosa do mundo, Maria Rita, igual a mulher corajosa que eu conheci. Enquanto sentia nosso bebê crescer dentro de mim, pensei muito sobre que tipo de mãe eu queria ser. Não queria repetir os erros da minha própria mãe, que tinha se anulado completamente por medo e tradição. Mas também não queria ser severa e autoritária como meu pai. Queria encontrar um meio termo, ser firme, mas carinhosa, exigente, mas justa. Queria ensinar meus filhos a serem respeitosos, mas também a se respeitarem. Queria que eles soubessem que tinham direitos, mas também responsabilidades. E o mais importante, queria que eles nunca, jamais, se sentissem prisioneiros do próprio destino. Meu primeiro filho nasceu numa manhã de primavera, quando as flores do quintal da pensão estavam mais bonitas. Foi um parto difícil, mas quando segurei aquele pequenino nos braços pela primeira vez, senti que minha vida tinha encontrado um sentido completamente novo. Como vai se chamar? Perguntou José Augusto, com os olhos brilhando de emoção. Roberto, respondi sem hesitar. Como meu irmão. Era a minha forma de honrar a família que tinha deixado para trás, mas também de mostrar que podia escolher manter as boas lembranças sem aceitar as amarras do passado. Ser mãe me trouxe uma alegria que eu não imaginava existir, mas também desafios que ninguém me tinha preparado para enfrentar. Havia noites em que Roberto chorava sem parar, e eu ficava desesperada sem saber o que fazer. José Augusto me ajudava como podia, mas às vezes eu me sentia perdida, sozinha com aquela responsabilidade enorme. Foi numa dessas noites difíceis que tomei uma decisão que vinha pensando há tempos. Queria ver minha mãe. Queria mostrar meu filho para ela. Queria contar como minha vida tinha se transformado. Queria, principalmente, agradecer por ela ter me dado a força que eu precisei para ser corajosa. Você tem certeza? Perguntou José Augusto quando contei meu plano. Pode ser perigoso. Seu pai. Meu pai deve estar velho agora. E mesmo que não esteja, eu não sou mais aquela menina que fugiu de casa. Sou uma mulher casada, mãe, dona do meu próprio destino. Ele me apoiou, como sempre fazia. Organizamos tudo para que a pensão continuasse funcionando na nossa ausência. E partimos para minha terra natal numa carroça alugada, eu, José Augusto e o pequeno Roberto no colo. A viagem foi longa e cansativa, mas a cada quilômetro que nos aproximávamos, meu coração batia mais forte. Reconheci primeiro o cheiro, aquele aroma de terra vermelha e fumaça de fogão a lenha que tinha marcado minha infância. Depois vieram as paisagens. O mesmo morro onde o sol se punha, o mesmo córrego onde minha mãe lavava roupa, a mesma estrada de terra que eu tinha percorrido na noite da minha fuga.
Quando chegamos perto da nossa antiga casa, pedi para José Augusto parar a carroça. Queria ir a pé, devagar, preparando meu coração para o que veria. A casa estava menor do que eu lembrava, mais velha, com o telhado precisando de conserto, mas a pinguela ainda estava lá, com as mesmas tábuas rangendo sob meus pés. Dessa vez, porém, eu não tinha medo de cair. Minha mãe estava no quintal, estendendo roupa no varal. Quando me viu, largou a trouxa de roupas molhadas no chão e ficou parada, como se estivesse vendo um fantasma. Maria Rita? Murmurou com a voz tremendo. Sou eu, mãe. Corremos uma para a outra. O abraço que nos demos durou uma eternidade. Ela chorava, eu chorava, e Roberto, que não entendia nada, começou a chorar também, fazendo nós duas rirmos no meio das lágrimas. Minha filha, como você está bonita, como você está bem, dizia ela, me olhando de cima a baixo. E esse menino, é seu filho? É, mãe. Este é Roberto, seu neto. E aquele ali é José Augusto, meu marido. José Augusto se aproximou respeitosamente, cumprimentou minha mãe com a educação que eu sabia que ele tinha. Vi nos olhos dela a aprovação imediata. Ela reconheceu nele o que eu tinha reconhecido, um homem de bem. Onde está pai? Perguntei olhando ao redor. Está na roça, deve chegar logo mais. Ela hesitou por um momento. Maria Rita, ele mudou muito depois que você foi embora. Ficou mais calado, mais pensativo. Acho que sentiu sua falta mais do que admitiu. Entramos na casa pequena e foi como voltar no tempo. A mesma mesa tosca, as mesmas cadeiras, o mesmo fogão a lenha. Mas algo era diferente. Havia uma paz que eu não lembrava de sentir ali quando criança. E meus irmãos? Perguntei. Roberto casou e foi morar na cidade. Carlos também. Luiz está ajudando seu pai na roça. As meninas... Ela suspirou. Consegui convencer seu pai a não casar nenhuma delas cedo. Disse que depois do que aconteceu com você, não queria mais ver filha minha infeliz. Senti um orgulho imenso da minha mãe. Ela tinha encontrado sua própria coragem, sua própria voz. Foi quando estávamos conversando que ouvimos os passos pesados na varanda. Meu pai entrou pela porta, suado do trabalho, e parou seco quando me viu. Ficamos nos olhando por um tempo que pareceu eterno. Ele estava mais velho, mais curvado, com mais cabelos brancos, mas os olhos eram os mesmos, duros, autoritários. Então você voltou, disse ele finalmente. Vim visitar a família, respondi, erguendo o queixo. Este é meu filho Roberto e meu marido José Augusto. José Augusto se levantou e estendeu a mão para meu pai. Depois de uma hesitação, ele a apertou. Vim pedir sua bênção para meu casamento, seu Anselmo, disse José Augusto com respeito. Sei que não foi da forma tradicional, mas amo sua filha e trato ela com todo o respeito que merece. Meu pai olhou para José Augusto, depois para mim, depois para o bebê no meu colo. Via nele uma luta interna, entre o orgulho ferido e o amor de pai. Ela sempre foi teimosa, disse ele finalmente, mas não havia mais raiva na voz. Desde pequena, fazia as coisas do jeito dela. E deu certo, pai, disse eu com suavidade. Sou feliz. Tenho um marido que me respeita, um filho saudável, um trabalho honesto. Foi isso que a fuga me trouxe. Ele sentou na sua cadeira de sempre e ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou novamente, sua voz estava diferente, mais baixa, menos autoritária. Seu Arnaldo morreu no ano passado. Problema no coração. Senti um arrepio. O homem que tinha me ameaçado, que ia me transformar numa esposa infeliz, já não existia mais. Às vezes penso... Continuou meu pai. Às vezes penso se você não estava certa. Se eu não forcei demais a barra. Era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que eu jamais ouviria dele. E para mim, era o suficiente. Passamos 3 dias na casa da minha infância. 3 dias de conversa, de reencontros, de cura. Conheci as irmãs que tinham crescido. Vi que elas tinham mais liberdade do que eu tivera. Meu pai, embora ainda fosse autoritário, tinha aprendido a ouvir mais. Na hora da despedida,
Minha mãe me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Obrigada, filha. Você me ensinou que a gente pode mudar o destino quando tem coragem." Meu pai, por sua vez, pegou Roberto no colo e o olhou com ternura. "Este menino vai ter sorte", disse ele. "Vai ter uma mãe corajosa." Voltamos para nossa pensão com o coração cheio. Eu tinha feito as pazes com meu passado sem abrir mão do meu presente. Tinha mostrado para minha família que era possível ser feliz seguindo o próprio caminho. Os anos continuaram passando. Roberto cresceu forte e esperto. Outros filhos vieram. Uma menina que chamamos de Rosa, outro menino que recebeu o nome de Luiz. Nossa pensão prosperou, tornando-se conhecida na região pela qualidade do atendimento e pela comida saborosa. José Augusto nunca mudou seu jeito respeitoso e carinhoso. Envelhecemos juntos, construindo uma família baseada no amor verdadeiro, no respeito mútuo, na liberdade de cada um ser quem realmente era. E hoje, aos meus anos, olhando para trás, posso dizer com certeza: valeu a pena cada lágrima, cada medo, cada momento de solidão. Porque eles me trouxeram até aqui, até esta vida que escolhi com minhas próprias mãos. E aqui estou eu, minhas queridas, chegando ao fim da minha história. Sentada nesta mesma cadeira de balanço que José Augusto fez para mim há tantos anos, ouvindo o vento suave balançar as folhas do quintal, sentindo o cheiro doce das flores que plantei com minhas próprias mãos. José Augusto partiu há 5 anos. Dormiu um sono sem volta numa noite tranquila de inverno. Estava ao meu lado, segurando minha mão, como sempre fez durante toda a nossa vida juntos. Não houve sofrimento, não houve dor. Foi como se ele tivesse simplesmente decidido que era hora de descansar. Sinto saudade dele todos os dias, mas é uma saudade boa, cheia de gratidão por ter conhecido o amor verdadeiro. Meus filhos cresceram e seguiram seus próprios caminhos. Roberto se tornou professor, ensina as crianças da região a ler e escrever. Sempre diz que foi inspirado pela mãe que lutou tanto para aprender as letras. Rosa casou-se com um rapaz gentil e mora na capital, mas vem me visitar sempre que pode, trazendo os netos para encherem esta casa de alegria. Luiz assumiu a pensão comigo e a transformou num pequeno hotel, sempre respeitoso com os hóspedes, como aprendeu vendo o pai. Todos eles sabem da minha história. Contei para cada um, desde pequenos, como foi que cheguei até aqui. Queria que entendessem que a vida que tinham, cheia de escolhas, de respeito, de amor, não tinha sido sempre assim. Que custou coragem, lágrimas e muita determinação. "Mãe", Rosa me disse certa vez quando já estava crescida, "a senhora nunca se arrependeu de ter fugido?" "Nunca, filha. Nem por um segundo. Porque se eu não tivesse fugido, você não existiria. Nem seus irmãos. E eu não teria conhecido o que é ser verdadeiramente feliz. Vocês sabem, minhas caras ouvintes, que a vida não é feita só de finais felizes como nos contos de fada. Tive momentos difíceis, sim. Perdi bebês que não conseguiram vingar. Passei por doenças, enfrentei dificuldades financeiras, chorei por amigos que partiram cedo demais. A pensão nem sempre deu lucro. Houve épocas em que precisamos apertar o cinto e trabalhar ainda mais duro. Mas em cada dificuldade, em cada momento de dor, eu lembrava da menina que atravessou uma pinguela no meio da noite. Lembrava da coragem que encontrei quando não tinha mais ninguém para me salvar, a não ser eu mesma. E isso me dava forças para continuar. Hoje, quando olho no espelho e vejo estes cabelos brancos, estas rugas que contam a história de uma vida vivida intensamente, não vejo uma mulher velha e cansada. Vejo uma guerreira que venceu suas batalhas. Vejo alguém que ousou escrever a própria história quando o mundo queria escrever por ela. Recebo cartas de algumas de vocês, mulheres que me ouvem contando estas histórias. Algumas me dizem que se identificam, que também passaram por situações parecidas. Outras me contam sobre filhas e netas que precisam ouvir que é possível mudar o destino quando se tem coragem. Para todas vocês, quero dizer uma coisa. Nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde para dizer não ao que machuca a alma. Nunca é tarde para escolher o amor verdadeiro em vez da conveniência. Quando era menina,
Achava que o mundo era pequeno demais para meus sonhos. Hoje sei que o mundo é imenso, cheio de possibilidades para quem tem coragem de procurá-las. E a coragem, minhas queridas, não é a ausência do medo, é a decisão de agir mesmo com medo. Sei que muitas de vocês foram criadas como eu fui, para obedecer, para calar, para aceitar. Mas quero que saibam que dentro de cada uma existe uma Maria Rita esperando para ser libertada. Uma mulher forte, capaz, merecedora de respeito e amor verdadeiro. Se vocês têm filhas ou netas, ensinem para elas que a obediência cega não é virtude. Ensinem que o amor verdadeiro não submete, mas liberta. Ensinem que elas têm direito de escolher, de sonhar, de construir a própria felicidade. E se vocês mesmas ainda estão presas em situações que lhes roubam a alegria, lembrem-se, sempre existe uma saída. Pode não ser fácil, pode exigir sacrifícios, pode assustar. Mas do outro lado do medo está a liberdade. Eu tinha 14 anos quando fugi de casa. Vocês podem ter 40, 50, 60. A idade não importa. O que importa é a vontade de ser feliz, de ser verdadeira consigo mesma. Às vezes, à noite, quando tudo está silencioso e só se ouve o canto dos grilos, eu ainda penso naquela menina que atravessou a pinguela no escuro. Sinto muito orgulho dela. Sinto gratidão por ela ter tido coragem quando eu mesma achava que não conseguiria. E sinto uma responsabilidade grande de contar esta história, de mostrar para vocês que é possível, sim, construir uma vida nova quando a antiga não nos serve mais. O sol está se pondo atrás dos morros, pintando o céu daquela cor dourada que sempre me lembra de esperança. Em breve vou entrar em casa, preparar meu chá de erva cidreira, ler um pouco antes de dormir. Mas antes disso, quero deixar com vocês a lição mais importante que aprendi. A vida é nossa. É um presente que recebemos, mas também uma responsabilidade que temos. Não podemos desperdiçá-la vivendo os sonhos dos outros ou aceitando destinos que nos foram impostos. Cada uma de vocês tem uma história única, preciosa, cheia de possibilidades. Não deixem que ninguém decida por vocês como essa história deve ser escrita. Sejam corajosas, minhas queridas, sejam verdadeiras, sejam livres. E lembrem-se sempre, o amor verdadeiro existe. Eu sei porque vivi, e vocês também merecem vivê-lo. Que Deus abençoe todas vocês, e que encontrem em suas próprias vidas a coragem que encontrei na minha. Com todo o meu carinho, Maria Rita.